O Evangelho de hoje quer despertar em nós a consciência sobre o perigo da indiferença, também a ilusão da segurança material. Isso porque nos ensina que não basta viver bem nesta vida, se ignoramos os que sofrem em volta. O rico que iremos acompanhar neste Evangelho não foi condenado por sua riqueza, mas por sua cegueira espiritual, por não enxergar Lázaro à sua porta. E essa passagem nos ajuda a refletir sobre nossas prioridades. Será que estamos focados apenas no nosso bem-estar ou realmente praticamos a compaixão? Claro que muitas vezes esperamos grandes sinais para mudar. Mas Jesus nos lembra que já temos tudo o que precisamos para viver de forma justa e misericordiosa. Então, se permitirmos que esse Evangelho transforme nosso coração, aprenderemos a valorizar o que realmente importa, ou seja, o amor ao próximo, a partilha, a busca por uma vida que agrada cada vez mais o nosso Deus. E hoje, Deus nos chama a agir antes que seja tarde. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 20 de março de 2025, é o Evangelho de Lucas. O capítulo é o 16, versículos do 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. E então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta
uma das parábolas mais importantes contadas por Jesus, a do rico e do pobre Lázaro. E muitas vezes essa passagem é somente interpretada como uma simples advertência sobre a importância da caridade e da compaixão pelos necessitados. Mas se olharmos com mais profundidade, poderemos perceber que há uma mensagem muito mais ampla, transformadora também para a nossa vida. E é isso, queridos, que quero explorar nesse ensinamento de hoje de uma maneira diferente, saindo do óbvio, trazendo algo inovador para o tempo da Quaresma. E é isso que quero que chegue ao coração de cada um de vocês. Mas antes, sejam todos bem-vindos, sejam todos acolhidos a este nosso encontro tão especial. É uma grande alegria ter a presença de todos vocês. Claro, também quero enviar o meu abraço mais que especial a Patrícia Pinheiro, ela que se tornou membro aqui do canal. Faça você também como ela, se torne membro, apoie e fortaleça ainda mais esta obra. Para se tornar membro, clique lá na página inicial do canal Eviva, tem um botão escrito Seja Membro, lá você tem maiores informações. E queridos, claro, como sempre, vamos contextualizar esta passagem. Jesus conta esta parábola aos fariseus, um grupo religioso que valorizava muito as tradições e leis judaicas, mas muitas vezes se preocupava mais com as aparências do que com a verdadeira conversão do coração. Ele já havia ensinado sobre a administração dos bens terrenos, agora aprofunda a lição ao mostrar o desafio final de um homem rico que ignorava o sofrimento de um pobre à sua porta. O rico da parábola, queridos, não é nomeado, enquanto o pobre é chamado de Lázaro, que significa Deus ajuda. Isso já indica algo muito importante. Deus conhece, Ele valoriza aqueles que são desprezados pelo mundo. O rico, vestido de púrpura, pinho fino, vive em festas esplêndidas, sem se importar com o sofrimento à sua porta. Quando ambos morrem, o destino de cada um se inverte. Lázaro é acolhido no seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos no Hades. A barreira que separava os dois em vida permanece até a morte. Mas agora, invertendo as posições de conforto e sofrimento. E queridos, muito se fala sobre este evangelho, sobre somente a importância da caridade. E de fato, essa é uma lição fundamental. Só que há algo ainda mais profundo aqui. A indiferença do rico. Ele não maltrata Lázaro, não o expulsa, não o agride. Ele simplesmente o ignora. Isso nos leva a uma grande questão. Quantas vezes também nós ignoramos o sofrimento do outro? A indiferença, queridos, é um dos maiores males do nosso tempo. Vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados por informações, mas cada vez mais distantes uns dos outros. O sofrimento do próximo se torna então apenas mais um dado estatístico. Pessoas passam fome, enfrentam doenças, sofrem com depressão, com ansiedade. E nós, o que acontece? Seguimos em frente, imersos em nossas próprias preocupações. É por isso, queridos, que vendo tantos e tantos relatos de pessoas pedindo ajuda para vencer a ansiedade, foi por isso que criei Evolare, um guia sobre como vencer a ansiedade com o poder da fé. Se você não conhece, se precisa de ajuda, o link do Evolare está na descrição deste vídeo. Não podia ficar de braços cruzados. Por isso, me preparei, estudei e criei Evolare. Pedi também, claro, a ajuda de muitos profissionais da área da saúde para poder desenvolver esse guia com mais perfeição, com mais fundamento. E, queridos,
Muitas vezes nós não cometemos nenhum crime contra as pessoas, mas também não fazemos nada para ajudá-las, não é mesmo? E é exatamente isso que Jesus denuncia. Outro aspecto muito importante é que o rico não era condenado simplesmente por ser rico, não era isso. O problema não estava na riqueza em si, mas na forma como ele a usava. Ele colocou sua segurança nos bens materiais, na sua vida confortável. E quantos hoje fazem o mesmo? Quantos acreditam que, acumulando dinheiro, conquistando status, vivendo em luxo, terão uma vida plena e segura? A grande ilusão dessa mentalidade é que a vida é passageira. Tudo o que possuímos pode desaparecer em um instante. E quando a morte chega, nada disso pode nos acompanhar. Veja o rico da parábola. Ele percebe isso tarde demais. Sua riqueza não pode salvá-lo do destino eterno. Por isso, precisamos refletir. Estamos colocando nossa confiança em bens passageiros ou em Deus? Na segunda parte também da parábola, queridos, o rico faz um pedido: que Lázaro volte à terra para avisar seus irmãos. Ele acredita que um milagre, algo extraordinário, pode convencê-los a mudar de vida. Mas a resposta de Abraão é clara. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Isso nos ensina, queridos, que o problema não é a falta de sinais de Deus, mas a falta de disposição para ouvir. Deus fala conosco todos os dias, através das Escrituras, da igreja, das situações da vida, do clamor dos pobres e sofredores. Mas será que estamos realmente escutando ou apenas ouvindo superficialmente, sem permitir que a palavra de Deus transforme nossas atitudes? Claro que muitas pessoas esperam por um milagre para acreditar. Mas a verdade é que, se não abrimos o coração para Deus no dia a dia, nem mesmo a ressurreição de um morto nos convenceria. Isso é um grande alerta para nós. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Agora, trazendo essas lições para o nosso dia a dia, até podemos nos perguntar: será que nós não estamos agindo como o rico da parábola, ignorando os que sofrem em volta? Em que estamos colocando nossa segurança? Nas riquezas deste mundo? Ou na esperança em Deus? Estamos realmente escutando a palavra de Deus e permitindo que ela transforme nossa vida? Podemos então pensar em várias situações em que este evangelho se aplica. Por exemplo, quando passamos por uma pessoa necessitada na rua e desviamos o olhar para não sentir culpa. Quando estamos tão focados em nosso próprio conforto que não percebemos os sofrimentos dentro de nossa própria casa. Quando colocamos nossa fé em bens materiais e vivemos como se Deus fosse apenas uma parte secundária de nossa vida. E a Quaresma é isso, queridos, é um tempo propício para essa reflexão. É um tempo de mudança, de conversão sincera. Por isso Jesus nos mostra que não basta uma vida de aparência religiosa. Precisamos transformar nosso coração e também nossa forma de agir. Veja o rico. Percebeu seu erro quando já era tarde demais. Não esperemos chegar a esse ponto. Ainda temos tempo para mudar. Ainda temos tempo para olhar em volta e enxergar aqueles que sofrem. Ainda temos tempo para buscar o que realmente importa. Então, se hoje você sente que sua vida tem sido levada pelo egoísmo, pela indiferença, pela busca exagerada por bens materiais, essa parábola é um chamado para despertar. Deus nos dá essa chance agora, por isso não ignoremos a voz de Deus, pois talvez não tenhamos outra oportunidade. E abramos o nosso coração para receber as lições de hoje, que nos ensina que o verdadeiro valor da vida não está nas riquezas, mas na maneira como vivemos e amamos. Jesus nos chama a sair da indiferença, a abrir os olhos para a realidade em volta e agir com compaixão.
Então agora, com carinho, com respeito, eu lhe pergunto: o que você pode fazer hoje para viver essa mensagem do Evangelho? Quem você tem ignorado? Como pode ser mais generoso, generosa, presente também na vida dos outros? Pare, pense, reflita. Se for possível também, deixe logo abaixo nos comentários esta simples, mas poderosa frase. Hoje eu escolho ouvir a Deus e ajudar quem precisa. E esta seja a nossa oração e também o nosso compromisso nesta quaresma. Amém? Também digite o seu nome, somente o seu primeiro nome, amém, logo abaixo nos comentários, e saberei que você me acompanhou até este momento. Ó Pai de amor, tocado por Tua palavra que nos chama à conversão, estamos aqui hoje, Senhor. Reconhecemos que este lindo Evangelho nos alerta sobre os perigos da indiferença, do apego ao que é passageiro. E quantas vezes, Senhor, fechamos os olhos para o sofrimento do próximo? Quantas vezes fomos cegos como o homem rico, ignorando os Lázaros que cruzaram o nosso caminho? Ora, isso dá-nos, Senhor, um coração sensível, capaz de enxergar além das aparências, perceber as dores ocultas daqueles que precisam também de uma palavra, um gesto, um olhar de compaixão. Ensina-nos a não esperar um grande milagre para acreditar, pois já nos deixaste Moisés e os profetas e, sobretudo, Tua voz que ressoa todos os dias em nossa consciência. Livra-nos, Senhor, do engano de buscar segurança no que o mundo oferece. Que nossa maior riqueza seja a Tua graça, que nossa verdadeira festa seja servir, amar também aqueles que necessitam. Não queremos, Senhor, descobrir tarde demais que desperdiçamos nossa vida com futilidades. Hoje, escolhemos escutar e também viver a Tua palavra. Que não nos apeguemos ao conforto que nos distancia da caridade, mas que o nosso coração arda pelo desejo de partilhar, acolher e fazer o bem. Ajuda-nos a atravessar o abismo da indiferença enquanto há tempo, e que um dia possamos encontrar abrigo junto a Ti, onde a verdadeira felicidade nunca terá fim. Amém. No vídeo de hoje também não se esqueça, deixa o like que eu gostei e se inscreva também aqui no canal. Se por acaso você ainda não é inscrito, faça também a mensagem do Evangelho chegar a mais e mais pessoas compartilhando. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.